volta. A Comissão de Constituição e Justiça retoma daqui a pouco a discussão sobre a prisão após julgamento em segunda instância. O tema vai ser julgado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal. O Congresso até tentou antecipar essa discussão, né, Juliana? Mas aí a sessão foi marcada por muita confusão. Pois é, Ana, e esse adiamento é resultado de pressão na Câmara exatamente contra a prisão em segunda instância. E o que está em discussão é uma proposta de emenda constitucional que tem uma tramitação longa e com quórum alto. O Supremo deve julgar essa questão amanhã em definitivo. A sessão foi tensa, teve muita discussão. A expectativa era de que a relatora pudesse ler o parecer sobre a proposta que muda a Constituição para garantir que pessoas condenadas em duas instâncias, ou seja, por um juiz e depois por um colegiado, podem ser presas para começar a cumprir a pena. Alguns deputados criticaram o presidente da comissão, Felipe Francischini, por ter incluído o assunto na pauta em cima da hora, às vésperas da sessão do Supremo Tribunal Federal, que pretende julgar essa questão de forma definitiva. O presidente respondeu que o Congresso não pode se omitir sobre um tema tão importante. A população brasileira espera ver pautado para, mais uma vez, nós não ficarmos esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, na minha visão, tem atualmente a decisão acertada de sim pela prisão em segunda instância. Durante as discussões, alguns partidos não se posicionaram. Liberaram os deputados para votar como quisessem. PL, MDB e PSD. Parte da oposição trabalhou para impedir a votação. PT, PSOL, PCdoB, PSB e PROS. E a sessão acabou sendo encerrada porque iam começar as votações no plenário da Câmara. O presidente da CCJ vai tentar retomar o debate nesta quarta-feira. Na quinta é o Supremo que volta a julgar o assunto. Desde 2016, o tribunal entende que há a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Mas algumas ações questionam esse entendimento. Agora, os ministros devem tomar uma decisão que vai valer para todos. A OAB é contra a prisão em segunda instância. Mantendo a execução antecipada da pena, há possibilidade de proliferação de condenações injustas, sem a possibilidade de controle e reversão imediata pelos tribunais superiores. A Associação Nacional do Ministério Público declarou que reitera seu integral e irrestrito apoio à atual jurisprudência do Supremo, que autoriza o início da execução da pena após condenação em segunda instância. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que é preciso respeitar as decisões do Supremo, mas defendeu a prisão em segunda instância. O grande problema no nosso sistema é que os processos judiciais demoram muito. Então, esse argumento de esperar o trânsito em julgado muitas vezes significa esperar uma década ou mais de uma década e às vezes acabar até com casos de prescrição. A reunião na Comissão de Constituição e Justiça para tentar voltar a debater esse tema está marcada para daqui a pouco. Ana, a gente vai acompanhar. Claro, discussão importantíssima, né, Juliana? A gente vai ver agora aqui como é que é a regra nesse tipo de situação em outros países. Olha, primeiro, vamos mostrar aqui nos Estados Unidos como é que funciona. Por lá, a prisão ocorre após julgamento já de primeira instância, sendo permitida fiança ou suspensão da pena só em casos muito específicos. Agora, na Inglaterra, por lá a regra também é aguardar o julgamento dos recursos já cumprindo a pena, a menos que a lei garanta a liberdade pela fiança. Ainda na Europa, vamos agora para a Alemanha, enquanto nenhum recurso aos tribunais tem efeito suspensivo. O réu continua preso enquanto recorre. Na Espanha, a prisão também pode ocorrer após julgamento já de primeira instância. Na Argentina, também a execução da pena é imediata, mas aqui no nosso vizinho há uma exceção aí para grávidas e mães com bebês pequenos. Na França e em Portugal, em geral, os réus aguardam em liberdade o julgamento dos recursos. Mas, nesses dois países aqui, não há tantas possibilidades de recurso como aqui no Brasil. Esse levantamento que eu mostrei faz parte de um artigo citado pelo ministro Teori Zavascki no voto vencedor do julgamento sobre esse tema no Supremo em 2016. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que é preciso respeitar as decisões do Supremo, mas defendeu a prisão em segunda instância. O grande problema no nosso sistema é que os processos judiciais demoram muito. Então, esse argumento de esperar o trânsito em julgado muitas vezes significa esperar uma década ou mais de uma década e às vezes acabar até com casos de prescrição. A reunião na Comissão de Constituição e Justiça para tentar voltar a debater esse tema está marcada para daqui a pouco. Ana, a gente vai acompanhar.
Claro, discussão importantíssima, né, Juliana? A gente vai ver agora aqui como é que é a regra nesse tipo de situação em outros países. Olha, primeiro, vamos mostrar aqui nos Estados Unidos como é que funciona. Por lá, a prisão ocorre após julgamento já de primeira instância, sendo permitida fiança ou suspensão da pena só em casos muito específicos. Agora, na Inglaterra, por lá, a regra também é aguardar o julgamento dos recursos já cumprindo a pena, a menos que a lei garanta a liberdade pela fiança. Ainda na Europa, vamos agora para a Alemanha, enquanto nenhum recurso aos tribunais tem efeito suspensivo. O réu continua preso. Lembrando que a fiança é alta. Na Espanha, a prisão também pode ocorrer após julgamento já de primeira instância. Na Argentina, também a execução da pena é imediata, mas aqui no nosso vizinho há uma exceção aí para grávidas e mães com bebês pequenos. Na França e em Portugal, em geral, os réus aguardam José Maria Marim da CBF, mas nesses dois países, além de pagar fiança, está aguardando preso. Como aqui no Brasil. Seu julgamento aí na máfia da FIFA. Dado pelo ministro Teori Zavascki no voto vencedor do julgamento sobre esse tema. E aí, no Supremo, em vários países, os criminosos cumprem as suas penas na primeira instância. Um abraço.